Bom, pessoal, período românico e período gótico. O que foram esses dois períodos importantíssimos na Idade Média, né? Os termos românico e gótico, eles surgiram primeiramente para se referir à arquitetura desses dois períodos, tá? Somente depois esse termo começou a ser usado em história da arte também para se referir à pintura, tá? Pinturas, gravuras, iluminuras, certo? Então, compreendendo aí o que foram esses dois períodos, né? A gente está falando de Idade Média, a gente está falando de arte medieval, tá? Então, a gente tem, primeiro, o período românico, né? Que sucede aí o período conhecido como bizantino, né? É um período de construção de igrejas rurais, mosteiros, conventos, tá? Um período teocêntrico, né? A Idade Média é marcada pelo teocentrismo, né? Deus no centro de tudo. Então, o período românico é muito marcado pela fé, assim como o período gótico, né? Com a diferença de que no período gótico já está acontecendo ali uma evolução no sentido econômico e na migração, né, das pessoas do campo para a cidade. Então a gente vai conhecer com um pouquinho mais de detalhes, resumidamente, né, o que foi cada um desses períodos. Então, pessoal, o período românico, a gente começa pela arquitetura. Como que a gente identifica uma igreja românica, né? São igrejas de paredes muito grossas, né? São igrejas robustas, por quê? Para estar associado ali à fortaleza de Deus, né? Então, o período românico é um período em que tudo gira em torno da fé, né? Então, com a arte não vai ser diferente, né? Toda a arte produzida nesse período, ela está em função da fé, em função da narrativa da história de Cristo, tá? Então a gente tem como característica essas igrejas muito horizontais. Como assim horizontais? Né? São igrejas que não têm ainda uma preocupação de crescer para cima, mas sim para os lados, tá? Então são igrejas largas, de paredes grossas, né? Não tão preocupadas em serem altas, mas sim em serem robustas, ok? Por serem igrejas de paredes muito grossas, isso dificulta um pouco a entrada da luz, tá? Porque vai ter poucas janelas, essas poucas janelas vão ser pequenas, tá? Porque a parede sendo grossa dificulta aí a possibilidade arquitetônica de construir muitas janelas, certo? Né, aqui uma visão por dentro, né, de uma igreja românica, né? Então, basicamente, né, o princípio é a simplicidade. Não são igrejas muito ornamentadas, tá? Quando acontece de ter alguma ornamentação, ainda assim é tudo muito simples, tá? Porém, por fora ela é sempre austera, rústica, né? Muito simples mesmo. E ela, por vezes, vai ter algum ornamento por dentro, tá? Mas sempre prezando a simplicidade. Por quê? Porque é num período onde se acredita que nós somos o templo de Deus. Então a gente tem que ser simples, né? A nossa beleza tem que ser o quê? Interior, certo? Bom, a planta, né? Uma planta de cruz latina, certo? Então você vai ter aqui a entrada da igreja, né? E perto do altar você tem aqui os braços da cruz, né? Os braços abertos, certo? Aqui onde seria a cabeça da cruz, fica o altar. Escultura do período românico, né? Lembrando, da onde vem esse nome românico? É porque é um período da arquitetura onde os arquitetos estão se baseando em alguns elementos da arquitetura de Roma, tá? Então, qual é o principal elemento arquitetônico de Roma antiga? É o arco, né? Esse arco aqui semicircular, tá? Essa parte de cima da entrada da igreja, né? Aqui embaixo fica a porta,
né? E esse arco semicircular por cima da porta, né? A gente vai chamar de tímpano, né? Essa parte superior em cima da porta. No tímpano, a gente tem algumas representações, né? Talhadas aí em alto e baixo relevo, né? Com representações de figuras bíblicas. Com um pequeno detalhe, né? O período românico é um período onde muitas esculturas foram destruídas, né? Por quê? Porque eles faziam referência à mitologia greco-romana, o que era considerado algo aí pagão, abominável. A gente está num período de adorar um Deus só, um período cristão, tá? Então a gente está num período de negação daquilo que é humano, né? Porque a gente aí abandonou o antropocentrismo greco-romano, né, da antiguidade, e agora a gente está no teocentrismo, Deus no centro de tudo. Então, o que nos importa é o espiritual, é a adoração, certo? Então, toda e qualquer escultura e ilustração vai ser em função da fé, tá? E as figuras humanas, elas vão começar a dar uma regredida, né? Assim como a gente conversou no período bizantino, no período românico isso se intensifica, tá? Toda e qualquer referência ao humano começa a dar uma regredida porque não é importante, certo? Aquele conceito de mimesis, de imitação da natureza, né, ele vai ser deixado de lado nesse período, certo? Bom, pintura no período românico, a gente vai ter uma grande presença de afrescos, tá? Os afrescos são as pinturas feitas com a parede ainda úmida, né? Você faz ali o reboco da parede, com ele ainda úmido, você faz a sua pintura por cima para secar tudo junto. Isso ajuda na conservação, né? Grande exemplo aí é que boa parte dessas pinturas estão conservadas até hoje, né? Inclusive pinturas do Egito Antigo, Roma Antiga, que eram feitas com essa técnica do afresco, também estão conservadas até hoje, tá? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem o Pantocrator, que é esse Cristo, né, em posição de mãos para abençoar, né, que começou a ser muito frequente no período bizantino, que a gente já conversou na última aula, tá? Com um diferencial, pessoal, que no período românico começa a ficar muito forte, muito presente a presença desse Cristo sisudo, né? Esse Cristo de semblante bravo, né? Por quê? Porque aqui a gente tem um cristianismo ainda pautado naquele Deus do Antigo Testamento, né? Aquele Deus castigador, vingativo, punidor, né? Inclusive até hoje, né? Tem uma grande discussão, né? Se Deus seria o mesmo, né? Se o Deus do Antigo Testamento seria o Deus do Novo Testamento. Porque o Deus que Cristo nos apresenta no Novo Testamento é um Deus Pai, é um Deus que perdoa, é um Deus que acolhe, né? O Deus do Antigo Testamento já é esse Deus mais castigador e vingativo. Então, por mais que aqui estamos num período cristão, né, num período cristão da Idade Média, mas o período românico ele faz um resgate muito forte desse Deus punitivo, tá? Então a gente vai ter nesse período nas ilustrações, tanto das igrejas quanto das iluminuras, que eram as ilustrações de livros, né? A gente vai ter a presença de demônios, de pessoas sendo castigadas no inferno, tá? E sempre a presença desse Cristo com essa cara brava, né? Lembrando aqui que ainda é muito forte a presença do halo ao redor da cabeça. O que é esse halo, né? O que vai significar divindade, santidade, certo? Pessoal, aí a gente vai ter uma diferença bem legal entre o período românico e gótico. São várias diferenças, né? Mas a gente vai ter por base, primeiramente, os arcos, tá? Então, se o período românico ele faz uso do arco semicircular romano, o período gótico já adere ao arco ogival, né? Ou seja, ao arco em formato de ogiva. Por quê? Porque o período gótico vai ser um período onde as igrejas vão estar crescendo para cima, né? Então são igrejas muito verticalizadas, né? Estão crescendo para cima. Por que que começa a ter essa diferença? Na verdade, não são igrejas, né? São catedrais.
né? São construções gigantescas. O que está acontecendo nesse período aí de transição do românico para o gótico, né? Isso dentro da Idade Média. O que está acontecendo, né? Isso eu estou falando de século XI, XII, XIII, XIV, tá? Até ali o século XV, tá? O que tá acontecendo nessa transição? O que está mudando na vida da sociedade que vai acabar ocasionando as mudanças na arte e na arquitetura, né? Primeiramente das igrejas. Está acontecendo um renascimento comercial e urbano, tá? Ainda não é aquele renascimento cultural e filosófico que vai acontecer nos séculos XV e XVI, né? Mas já está acontecendo ali uma mudança no padrão de vida das pessoas, né? Pelo menos da maioria delas. A população europeia, ela era de maioria rural, né? Também de maioria analfabeta, tá? Tanto é que a Igreja Católica, no período bizantino, no período românico, começa a trazer muito forte essa questão das imagens, né? Por quê? Porque as imagens, elas vão narrar as histórias bíblicas, as imagens vão ter um papel de evangelizar a população, né? No período gótico isso ainda continua, tá? Mas o que está acontecendo neste período? Está surgindo aos poucos uma nova classe social, no caso a burguesia, né? Estão surgindo novas profissões, as pessoas estão buscando crescer, evoluir, né? Ainda muito aos poucos, mas elas estão buscando isso. Então, muita gente vai migrar dos campos para cidades, né? O comércio vai crescer, né? O fato das pessoas estarem mudando dos campos para a cidade vai fazer com que elas aos poucos comecem a se apegar a um estilo de vida um pouco melhor, tá? O apego aos bens materiais começa a preocupar a igreja. Por quê? Porque a igreja estava muito pautada em dominar a população através do medo do inferno, né? E para dominar a população através do medo do inferno, tinha que se criar aí vários pecados, né? Que até hoje a gente conhece como os pecados capitais, né? Então você não pode comer muito porque é gula, né? Isso era conveniente para controlar aí a questão dos alimentos, né? É, você não pode invejar os bens do seu irmão, né? Não pode se apegar aos bens materiais, que é a avareza, que também servia como uma forma de controle para manter os mais pobres ali conformados com a situação deles, né? Enfim, uma série de regras, uma série de pecados para manter ali a população no cabresto. E daí, conforme eles vão migrando do campo para a cidade e melhorando um pouquinho de vida, vai crescendo esse apego aos bens materiais e a igreja precisa reagir a isso, né? A igreja precisa manter o seu poder. Então eles começam a investir em catedrais nas cidades, tá? Porque as construções, as igrejas românicas, elas eram na zona rural, né? Então, conforme o povo está migrando para a cidade, a igreja faz a mesma coisa. Porém, agora eles não querem mais investir em igrejas robustas, de paredes grossas, eles querem crescer para cima, tá? E daí vai surgir necessidades arquitetônicas, né, que possibilitem construir igrejas cada vez mais altas. Então, as paredes vão ser cada vez mais finas. E esse arco em formato de ogiva vai ser uma solução arquitetônica muito viável. Por quê? Porque o arco em formato de ogiva, ele facilita a sustentação do peso. Então, ele permite que as paredes sejam mais finas, né? Permitindo assim que a igreja possa crescer para cima. Até porque tá acontecendo aí uma preocupação em associar Deus, é, associar a casa de Deus, né, no caso a igreja, ao céu. É aquilo que te leva para cima, te leva para os céus, tá? Então a gente tem esses detalhamentos, esses exageros, né, a gente vai chamar de nervuras, e esse formato aqui de arco semicircular, perdão, arco de ogiva, certo? Aqui a gente tem as presenças das rosáceas, que é por onde vai entrar a luz também. A gente também vai chamar de mandala. Daqui a pouco a gente vai ver por dentro, tá? Então, a igreja ela vai ser uma igreja cada dia mais que entra luz, tá?
Então, aqui começa também uma preocupação em associar o diabo com as trevas e Deus com a luz. Então, ao entrar na igreja, ela é enorme, né? Você olha para cima, você até perde as vistas, né? Por quê? Porque tá levando para o alto, tá levando para o céu. A luz ao entrando na igreja através das rosáceas, através dos vitrais, ou seja, Deus é luz. Você está na casa de Deus, você está na casa da luz, certo? Os vitrais sempre muito coloridos, tá? Várias catedrais vão trazendo os vitrais, também a narração de histórias, né? História de Cristo. Então, por vezes, esses vitrais, eles vão estar ornamentados com pedras coloridas, né? Vidros, né? Coloridos. E por vezes também a gente vai ter o vitral com a ilustração, certo? Bom, a gente vai ter na arquitetura também o arco botante. O que que é o arco botante? A gente tem o arco em formato de ogiva. O arco botante é metade desse arco de ogiva. Por quê? Porque ajuda na sustentação do peso do lado de fora, tá? Porque as igrejas, como elas são cada vez mais altas, elas precisam de muita sustentação para esse peso todo, tá? O que vão ser as gárgulas, né? As gárgulas vão ser esse escoamento de água, né? Para quando chove. E por que elas vão ter esses formatos aqui de monstrinhos, né? A gente tem as gárgulas e tem as quimeras, tá? A grande maioria em formato aí de animais, de híbridos de humanos com animais, tá? Lembrando que as gárgulas são específicas para escoar água e as quimeras estão apenas ornamentando. Por que tem esse formato aí de monstrinho, né? Vai ter algumas teorias, né? A primeira é que era a representação de demônios. Por quê? Para uma forma de amedrontar a população, né? Reforçar esse medo do inferno. E também para dizer que os demônios não descansam, eles estão ali vigilantes, tá? Então eles estão do lado de fora, mas você entrando na igreja, você está protegido. Outra teoria, eu particularmente gosto bastante, é que eles tinham esses formatos, essa figura aí dos monstrinhos, é, para que povos pagãos se identificassem com o lugar. Como assim? As culturas pagãs, elas eram muito ligadas com a natureza, com os animais, né? Então, ao olhar para aquela arquitetura toda e identificar um elemento que fosse familiar para eles, era uma forma de atrativo, certo? A planta da Catedral Gótica também cruz latina, porém com os braços da cruz menores. Por quê? Porque a preocupação da construção da Catedral Gótica, a preocupação dela é vertical e não horizontal. Né? A Igreja Românica tinha uma preocupação mais horizontal, de ser robusta e forte para os lados, mas a Catedral Gótica, a preocupação dela é crescer para cima e não para os lados, certo? Mas a cruz é a mesma cruz latina. Pessoal, outra coisa que vai acontecer no período gótico é a figura de Maria como uma figura central da Igreja Católica, tá? A figura de Maria já estava presente na igreja, porém, esse hábito de adoração à Virgem Maria, ele vai se intensificar no período gótico, né? A primeira teoria, que eu gosto bastante, né, que vai bater de frente até com a teoria das gárgulas, né, é porque os povos pagãos, as crenças deles, além de serem baseadas muito na natureza, também era muito voltada para o feminino, tá? Então eram crenças e religiões muito matriarcais. Então também colocando uma figura feminina como figura central da Igreja Católica, também seria uma forma de atrativo. É uma teoria, para mim faz total sentido, tá? Então neste momento a figura da Virgem Maria toma aí um papel fundamental de importância na religião católica. E é nesse período também que vai surgir a oração Ave Maria, tá? Então, e essa oração também vai ser o que vai alavancar mesmo a crença em Maria, certo? Não só como mãe de Cristo, mas como intercessora por nós, né? A figura de Maria toma esse papel como intercessora pelos nossos pecados, certo?
Que vai acontecer também de interessante na escultura do período gótico? Se no período românico a gente teve uma regressão do realismo, no período gótico isso começa a voltar, certo? No período gótico a gente já começa a ver uma importância em dar uma realidade maior para as figuras humanas, né? O que deu uma regredida no período românico começa aos poucos a voltar no período gótico. Até porque o período gótico é um período muito dramático, muito exagerado. Então, essa preocupação com a busca da realidade, aos poucos, vai retornando, tá? Até porque o período que vai suceder o gótico vai ser o Renascimento, tá? Então, eu vou fechar com esse afresco, a Lamentação, pintado pelo Giotto. Quem foi o Giotto, né? Ele foi um grande pintor do período gótico, um grande pintor de afresco, um grande pintor de cenas bíblicas. E a gente percebe aqui, fazendo uma comparação com a pintura românica e até mesmo com a bizantina, que aqui já está começando a voltar também, assim como na escultura, uma preocupação com a realidade, uma preocupação com a perspectiva. Né? Se a gente for analisar os afrescos de Roma antiga, né, que tinha os interiores da casa, né, os interiores lá de Pompeia e Herculano, né, aquelas cidades que foram destruídas pelo vulcão Vesúvio, os afrescos no interior daquelas casas eram muito realistas. Né? Então, esse realismo todo foi se perdendo no decorrer da Idade Média e começa a voltar no período gótico. Então, o Giotto ele vai ser um pintor que ele está preocupado com a perspectiva, primeiro e segundo plano, tá? Ainda não é a realidade toda que vai ser atingida no Renascimento, tá? Mas o Giotto ele vai ser professor de um outro pintor chamado Cimabue, que a gente vai estudar ele quando a gente for falar de Renascimento. O Cimabue ele é considerado um precursor do Renascimento, certo? Então é isso, pessoal, períodos românico e gótico. Bem resumido, bem simples para a gente compreender, né, o que foram esses períodos.